apesar de não ser um especialista em doutrina militar, eu achei que eu deveria falar pelo menos o que eu entendo aí do que faz um caça de combate, né? Qual que é a função dele. E a função primária de um caça de combate é estabelecer superioridade aérea. Ele foi criado, concebido para isso lá na Segunda Guerra Mundial e permanece como sendo a função primária dele até hoje. O que significa a superioridade aérea? Significa que ele tem que manter aí como sendo a força soberana nos ares para ajudar, né, as forças de solo, né, ou mesmo as forças de mar, como sendo a marinha. Então, uma das principais funções é engajar no combate 1 a 1, né, como eu coloquei aqui. Então, imaginando aí que você tem o seu território inimigo, o seu território amigo, e você vai decolar, né, do seu país, ou no caso pode ser também de um porta-aviões, tá? Você sai de uma região em que você não está sendo ameaçado e vai para uma região de ameaça. Nessa região, tá certo? Você tem aviões inimigos e você vai combater com eles da melhor maneira possível. Então, quando a gente começa a imaginar esse cenário aqui onde ele vai operar, você começa a perceber algumas funções que esse caça precisa ter, né? O que ele precisa desempenhar? Bom, primeiro, se ele está saindo do território inimigo, do amigo e indo para o território inimigo, bom, primeiro ele precisa ter um alcance bom, né? Um alcance razoável. Bom, em segundo lugar, você quer que ele chegue no território inimigo sem ser detectado, ou se ele for detectado, que ele penetre nesse território inimigo com uma velocidade bastante rápida, a fim até de destruir algumas das defesas de solo que ele pode ter, ou mesmo destruir os caças que estão em solo ainda, né? Não teve tempo do inimigo de reagir a essa ação, tá certo? Então, já aí mostra que ele precisa ter também velocidade, né? Então, não só o alcance, mas a velocidade é importante para ele. No caso dos caças mais modernos, o que eles também acabam tendo como funcionalidade? Bom, eles tendem a ser invisíveis a radares. Então, se o inimigo não detecta, você consegue penetrar no solo dele por mais tempo, né? Até ele se preparar. É claro que eu estou falando aí, nesse caso, de um cenário agressor, né? É claro que também vale aí para um caso de defesa, né? Em que o inimigo está agredindo a sua força. E aí também vale muitos desses requisitos aí. Então, você quer que ele seja rápido, você quer que ele tenha um bom alcance, para você tentar, inclusive, impedir o inimigo, às vezes, de penetrar seu território. Então, muitas dessas características, elas são comuns tanto para uma força agressora quanto para uma defensora, tá certo? Então, bom, e aí, sendo assim, eu coloquei esse slide aqui para falar que o projeto é feito de escolhas, né? Então, como eu comentei, um caça ele pode decolar tanto de um aeroporto numa base amiga, em território amigo, mas ele pode também decolar de um porta-aviões, né? Como a gente está vendo aí. E aí, nesse caso, você já vê algumas decisões com relação ao projeto do F-14, que é a aeronave que está na tela. Para quem não está familiarizado, esses dois aviões aqui são os mesmos, tá? É o mesmo avião, é o F-14. Nesse caso, ele está com a configuração das asas totalmente enflechadas. Nesse caso, não. Ele está com um enflechamento menor, portanto, as asas estão para frente. Então, as asas dele se movem, né? Elas têm enflechamento variável, é o que a gente fala. E por que isso, né? Porque, dado que você quer que ele, por exemplo, decole de um porta-aviões, ele tem que ter uma boa característica, né, de manobra e de desempenho a baixa velocidade, o que uma asa delta dessa acaba não dando, né? Em compensação, se você quer voar rápido, você precisa ter asas deltas dessa maneira, né? Então, você variando o enflechamento, você acaba tentando atingir aquelas duas funcionalidades. É claro que tudo isso vem a um custo, né? Então, por exemplo, se você pensa em que você quer decolar de um porta-aviões, você traz aí alguns custos associados. E aí eu queria passar, inclusive, um vídeo para vocês, tá? Para mostrar aí como que é a vida num porta-aviões. Esse aqui é o que eu extraí
de um documentário da PBS sobre o USS Nimitz, que é um dos porta-aviões aí da Marinha Americana. Se não me engano, ele está até aposentado. Mas o que eu queria chamar a atenção para vocês é a condição que o cara estava ali correndo logo no início, né? Em que o deck do porta-aviões ele não é uma pista de pouso em solo, né? Ela se move bastante. Né? E isso traz uma série de dificuldades, como vocês vão ver aí no piloto de um F-18 pousando. Né? Ele está, se vocês perceberem no gancho, um gancho que tem atrás, na parte traseira dele, esse gancho existe para ele tentar pegar um dos 3 cabos que estão ali alinhados para ele conseguir frear naquela distância. Eu vou repassar o vídeo para vocês mais algumas vezes, porque eu acho esse vídeo bem interessante. Mas então ele está ali, né, tentando capturar esse cabo, e você vê o que o deck está movimentando. Se você perceber a linha do horizonte, você vê o quanto o deck está movimentando enquanto o piloto está tentando pousar aquele F-18. Então você percebe que não é uma manobra nem um pouco simples, né? E aí, esse clipe especificamente, né, esse documentário, eles mostram com uma condição de mar bastante difícil, tá? E vários caças vão tentando pousar e eles vão mostrando que eles não conseguem. Aí, ao longo do dia, eles inclusive têm que decolar um outro F-18, que é um F-18 tanque, para reabastecer esses aviões que estão tentando pousar, porque eles ainda não conseguiram, né? Então, coloca mais um avião no alto aí, né, em voo, para conseguir fazer os demais aviões pousarem. Então, você vê qual a dificuldade que traz quando você tem aí a escolha de decolar de um porta-aviões, né? Então, você tem toda uma complexidade no seu projeto, né, na operação que se desdobra para o projeto, que você tem que levar em consideração. Ah, tá, só para ninguém ficar aí com um sentimento ruim, esse documentário tem final feliz, todo mundo consegue pousar, já é noite quando eles conseguem pousar, tá? Todo mundo consegue pousar, mas eles conseguem aí pousar em segurança para esse documentário, tá joia? Bom, então, conforme eu comentei, né, a operação num porta-aviões, ele traz uma série de complicações, né? E aí uma das complicações que eu gostaria de mostrar é essa daí da imagem, né? Se a gente perceber bem, a gente tem aqui um gancho que trava numa peça, e essa peça é uma catapulta que tem no porta-aviões, que ajuda aí, obviamente, que acelera a aeronave para ela decolar naquele pequeno espaço que ele tem, naquela pequena distância disponível. Então, uma catapulta, inclusive a vapor, né? Tem um cilindro pressurizado com vapor que dispara um êmbolo e esse êmbolo empurra essa trava, tá? E aí, chegando no final do curso, esse gancho destrava e o avião segue aí em voo, tá certo? Mas aí você percebe, então... Você percebe, então, que essa catapulta vai fazer uma força para frente, tá? E aí, por projeto, inclusive, você coloca um elemento estrutural alinhado mais ou menos com essa carga, né? Para transferir essa aceleração que vai acontecer através desse ponto para o resto da aeronave, né? Então, toda aeronave que é operada em porta-aviões tem uma estrutura desse tipo. Inclusive, a estrutura da fuselagem nessa região é mais reforçada porque tem ali o motor, né, uma massa muito grande, e ela tem que resistir a essa aceleração extrema aí, tá certo? Então, só como comparação, aí eu mostrando um trem de pouso de nariz do F-14, e aí eu coloco para vocês o trem de pouso de nariz do F-15, tá joia? O F-15 é um caça também, é muito similar ao F-14, não tem geometria variável, mas ele é da mesma categoria, tem em torno do mesmo MTOW, aí, MTOW sendo o peso máximo aí de decolagem, em torno de 30 toneladas, tá? Só que ele não opera em porta-aviões. E olha a diferença, olha a simplicidade que é este trem comparado com o anterior, né? Olha a diferença. Você coloca, então, toda uma complexidade, porque agora você vai ter uma condição de operação diferente, tá joia? Então,
Como eu disse, o projeto é feito de escolhas, né? E essas escolhas impactam no seu projeto, obviamente, né? Uma coisa retroalimentando a outra. Então, esse daqui inclusive, um trem de pouso que tem uma única roda, o anterior tem duas, né? Para poder livrar o trilho ali onde corre aquela catapulta e assim por diante. Tá joia? Ainda falando sobre essas escolhas, né? Aí eu vou para um caça bem mais moderno, que é o F-35. O F-35, talvez nem todos saibam, ele tem 3 variantes. Eles chamam de 35A, B e C, bem criativo no nome, inclusive, né? A versão do F-35A é a versão tradicional para a Força Aérea. Não precisa decolar de porta-aviões, não precisa decolar na vertical. Ele é o feijão com arroz aí, digamos. Claro que ele é stealth, tem todas as tecnologias associadas a um caça moderno, mas ele é uma versão tradicional. Aqui na figura do meio, a gente vê o F-35B, e essa é a versão que pousa e decola na vertical. Então você vê aqui, inclusive, a tubeira já da parte traseira apontada para baixo. A gente vê aqui uma porta aberta, que é um fã que tem aqui no meio. Eu vou mostrar um pouco mais de detalhe ali no próximo slide, né, que empurra também e ajuda também a sustentação do F-35, e não dá para ver aqui, mas tem uns outros postes ali, onde tem também ar soprado para garantir a estabilidade do F-35 quando ele está nesse voo pairado, tá certo? E tem também a versão C, que é o F-35 para porta-aviões, e você, inclusive, pode perceber aqui no F-35, que está no porta-aviões, que ele também tem aquelas hastes parecidas com a do F-14, né, onde tem aquele gancho que vai ser usado para catapultar o F-35 de um porta-aviões. E dá para perceber já a diferença desse trem com esse, como eu tinha comentado, tá certo? Então você vê que numa versão a gente tem um trem de nariz muito mais simples, na outra já um trem bem mais forte, com elementos estruturais maiores, tá certo? Bom, agora vamos então mostrar um corte rápido aí, né? Mostrando rapidamente o arranjo estrutural do F-35, eu vou falar um pouco mais sobre ele aí ao longo da apresentação, mas eu queria chamar a atenção de como que tudo se encaixa, o arranjo estrutural e os sistemas. Bom, primeiro que vocês percebem que é um avião que é montado em torno de um motor, né? O motor, ele está aqui nessa região, tá certo? Todo o resto aqui, né? Aqui a entrada de ar, a gente vê as entradas de ar que também são bem importantes. Aqui tem aquele fã que eu falei, aquele ventilador gigantesco, né? Que ajuda no caso de pouso e decolagem vertical. Tá joia? Aqui tem inclusive um eixo que liga este motor ao fã, tá joia? Você percebe também aí que sobra muito pouco espaço para as outras coisas. Aqui tem o trem de pouso encaixado, recolhido, né? E o resto, aí você vê o esqueleto do F-35 como estrutura. E tem os posts aqui que eu falei, né? São aqueles dutos de ar que também sopram ar para baixo aqui na asa, para a versão de decolagem e pouso na vertical. Esses caras ajudam aqui a dar estabilidade quando ele está em voo pairado. Você vê que essa é uma dos arranjos estruturais e de sistemas que tem o F-35. Se você pegar, por exemplo, a versão A, você não vai ver este fã aqui. Você não tem isso, porque ele não precisa decolar na vertical, pousar na vertical. Compensação, você tem aqui, nesta região, tá, um canhão, uma metralhadora aqui, que ele usa para combate aéreo. Então, você vê que cada detalhe, cada função que você agrega no seu avião, ele se transforma em algum detalhe de projeto. Tá joia? Era isso que eu queria chamar a atenção. E aí, como que fica o papel do engenheiro de estruturas nessa história, né? Eu coloquei aqui uma seta aqui numa ordem crescente, em que parte desde o projeto aí preliminar, o conceitual aí da aeronave, tá? E aí você passa pelas cargas externas, o cálculo das cargas externas no seu avião, ou seja, as forças aerodinâmicas, as forças inerciais que vão atuar. No caso de avião militar também
tem força devido à ejeção de mísseis, de munição também, né, por causa do canhão, tá certo? Então, todos esses tipos de carregamento, eles têm que ser levados em consideração, as cargas de pouso, algumas cargas de pressurização, tá certo? E aí, uma vez que você tem isso, você pode fazer o seu FEM, não, o FEM sendo o seu modelo de elementos finitos, para encontrar suas cargas internas, né? Aqui eu estou falando de cargas externas, como eu mencionei, aqui eu estou dizendo cargas internas, e aí essas cargas internas vão ser usadas na sua análise e no seu dimensionamento da aeronave, até que você vai chegar na certificação do seu produto, né? Aqui do lado tem uma foto bacana da certificação do 192, certificação tripla do 192, primeira vez que aconteceu aí na história, as agências reguladoras do Brasil, dos Estados Unidos e da Europa, dando a certificação ao mesmo tempo para um avião, né? Então eu quis representar isso aqui com essa foto. É claro que também existe uma certificação militar, se a gente estiver falando de caças, e ela culmina aqui no trabalho. Eu representei, enfim, esse processo aí, né? Esse papel do engenheiro de estruturas como um processo linear, né? Mas na verdade ele não é, tá? É uma simplificação aí, uma simplificação grande, inclusive, do trabalho e do papel do engenheiro de estruturas. No fundo, ele tem uma série de idas e vindas, de processos iterativos aqui no meio, com design, com o pessoal de projeto, pessoal de manufatura, com o pessoal de sistemas, com o pessoal de aerodinâmica, de aeronáutica, tem um vai e volta aqui, um processo iterativo muito grande durante o desenvolvimento do produto, né? Não é linear, como eu apresentei aqui, mas se você for tentar encaixar um processo linear, seria mais ou menos essa ordem. Você tem um projeto, você tem as cargas externas, você então encontra suas cargas internas. Aqui eu coloquei o modelo de elementos finitos, mas não é a única maneira de se tirar as cargas internas de uma aeronave. Tem, obviamente, como fazer isso na mão, né? E aí você faz a sua análise e faz o seu dimensionamento das estruturas. Aqui a análise de dimensionamento eu representei por uma série de flambagem de colunas de Euler aqui, tá? Que é um tópico que a gente aborda aí no curso que o portal vai lançar em breve. Bom, falei do papel, vamos entrar agora um pouquinho mais de detalhe nas estruturas em si, né, que é o motivo por qual todo mundo veio aqui assistir a live. Então, aqui eu estou mostrando em detalhe a estrutura da asa do F-5. Esse é um avião muito legal, eu acho ele muito bonito. Ele é uma evolução de um treinador, o T-38, também parece muito com ele. Tá? É um avião que a nossa Força Aérea tem. Tá? Ele é um caça-leve bastante ágil, bastante capaz. Tá? Então, eu estou mostrando aqui, representando a estrutura da asa dele. E aqui a gente pode perceber, primeiro, que ele, aqui na imagem, né, ele aponta as posições do que ele está chamando de spar. Em português a gente chama de longarinas, tá? Que são os principais elementos reforçadores de asas desse tipo aqui, tá? De asas de caça. Tem uma série de longarinas, são esses elementos aqui. Eu estou passando o mouse em cima, eu espero que vocês consigam ver meu mouse, tá? E esses são os caras que são as longarinas, tá? Então, você vê que ele mostra, inclusive, o posicionamento com relação à corda. Aqui ele está posicionando uma das longarinas em 15% da corda aerodinâmica. Tem uma outra 24, uma outra 33, uma outra 44 e uma outra 51, tá? E aí ele termina o caixão estrutural. Esse caixão estrutural é o que vai resistir às principais cargas aerodinâmicas aí do F-105, né? De manobra, carga de pouso, etc. Além desses elementos estruturais, a gente vê umas outras estações que ele coloca aqui. Aqui na imagem não dá para ver bem, mas tem uns elementos que são praticamente perpendiculares aí às longarinas, tá? Que são as nervuras. E essas nervuras, no caso do F-105, elas estão encaixadas. No caso do F-105 e de muitos outros, tá? Elas coincidem com elementos, com nós estruturais importantes. Então, por exemplo, esta nervura está coincidindo com a região aqui onde você vai suportar o trem de pouso. Então, as cargas de trem vão entrar por aqui, vão ser recebidas por essa nervura, e essa nervura vai espalhar essas cargas para o caixão estrutural. Tá joia? Da mesma maneira, a gente tem outras nervuras aqui também ao longo da envergadura da asa do F-5, e se você perceber aqui do lado, na imagem menor, você vai ver que elas estão alinhadas com a posição de onde você tem aí o armazenamento dos mísseis,
né? Onde você coloca os mísseis para o combate aí, 1 a 1 do F-5 contra outros caças. Aqui na ponta da asa, a gente também tem, né, encaixes para, em alguns casos, tanque de combustível, outros casos para mísseis também, né? Então depende de todo aí o arsenal que o avião leva, tá joia? Aqui na frente nós temos o bordo de ataque, tá certo? E aí a gente percebe, inclusive, que ele chama a atenção que o F-5 ele tem ele chamou de leading edge flap, né? A gente talvez chamaria de, ao invés de flap, de slat por estar no bordo de ataque, mas é uma superfície que vai defletir, vai ajudar no aumento de sustentação do F-5 para pouso e decolagem. A mesma coisa, a gente tem o flap aqui atrás, né? Também está na região do bordo de fuga. Um aileron aqui também, tá joia? Que está mais em bordo, não está exatamente na ponta, né? Então esse cara ele está posicionado no bordo de fuga da asa. E aqui você vê o posicionamento onde ele colocou a hinge, né? Onde ele colocou a articulação desse aileron a 70% da corda aerodinâmica. Então tem uma série de aspectos de estruturas aqui da asa bastante interessantes. E se você conhece, você está familiarizado com estruturas de asa de aviões comerciais ou jatos executivos, você deve estar se perguntando esse monte de longarina que eu vejo aqui, né? Ou que eu vejo nessa imagem aqui também, a joia, que você não veria num caixão estrutural de uma asa de um avião comercial. É comum ver num jato comercial 2 longarinas, no máximo 3, né? E aqui você vê várias longarinas. Tá certo? Isso é uma característica bastante típica de asas de caça, asas que são bastante finas e bastante carregadas, tá joia? Vou comentar no próximo slide um dos motivos para isso acontecer, tá joia? Aí aqui no lado eu tenho uma outra tabelinha mostrando os materiais, as ligas que são formadas à asa do F-5. Então aqui a gente tem ligas de alumínio, todas essas ligas 70-75, 70-49, 71-75 são ligas de alumínio, tá certo? Esse traço T e um número, T651, T7351, são os códigos das têmperas dessa liga, né? Essa liga ela é tratada termicamente, né, para melhorar as propriedades mecânicas da liga. Então esse tratamento térmico pelo qual a liga passa tem um código, esses são os códigos das ligas, tá certo? E aqui, em algumas das linhas, a gente tem inclusive o processo de produção, né, desse cara. Ele é uma extrusão, significa que ele sai de um bloco, ele é extrudado numa única forma. Aqui um forjado, significa que ele é moldado mais ou menos na forma final. E assim por diante, tá joia? E aqui no caso você vê que tem 2 nervuras, essas ribs são as nervuras, né? Tem 2 nervuras de aço, tá? E essas nervuras de aço são as nervuras que estão aqui recebendo as cargas do trem de pouso, tá joia? As cargas de trem são bastante demandantes na maior parte dos aviões, tá? E obviamente num avião que tem uma asa bem fina também são bastante demandantes, por isso elas são feitas de aço, tá joia? Bom, mas aí eu queria falar um pouquinho sobre por que a gente tem um dos motivos pelo qual a gente tem aquele monte de longarina numa asa de um jato, né? Numa asa de um caça. Tá? Aqui, vocês podem ver um retângulo aqui embaixo que eu estou representando o caixão estrutural da asa do F-15. O F-15 é esse aviãozinho que está aqui, tá? E essa seta está representando o esforço vertical ou a força de cisalhamento, tá? No curso de Fundamentos de Análise Estrutural, por sinal, pessoal, eu entro em detalhes o que é a força de cisalhamento, do que eu estou comentando aqui, mas por hora vamos só deixar como sendo a força que está, onde o avião está sendo apoiado, né, numa manobra, a força aerodinâmica suporta o avião, e essa é a força resultante na raiz da asa aqui de um F-15, tá certo? Importante dizer que aqui tem algumas estimativas que eu fiz, tá joia? Com dados de internet. Então, não tenho, obviamente, detalhes do projeto. Então, eu fiz estimativas com isso. Mas para essa apresentação e para mostrar a ordem de grandeza, eu acho que a gente está bem próximo do que é na realidade, tá bom? E aqui, eu resolvi colocar um caixão estrutural da asa do 737-900, um jato comercial aí da Boeing, né? Um avião de passageiros. E essas caixinhas, elas estão, tá?
em, em escala, tá joia, pessoal? Então, vocês percebem aqui quão fina é a asa do F-15, tá? Comparada com a asa do 737. Ela é menos da metade, tem uma espessura menor do que a metade da espessura da asa do 737, tá joia? E essas setas, elas também estão em escala com relação a essa carga aerodinâmica aqui na raiz da asa do 737. Então, esta é a carga que o 737 resiste e esta é a carga que o F-15 resiste. Tá joia? Apesar de ser um avião bem menor, e aqui as imagens também estão em escala, tá, pessoal? Apesar de ser um avião bem menor, pesar menos do que um 737-900, né? Um F-15 ele pesa em torno de 30 toneladas e um 737 ele pesa em torno de 80, tá? Esse cara suporta manobras de até 9 Gs e esse cara aqui vai até 2,5. Então você vê a diferença de esforços que esse cara tem que passar. Além disso, ele tem uma espessura, né, e uma área aqui do caixão estrutural bem menor, tá joia? Então, se vocês olharem essa caixinha, que continua sendo a asa do F-15, tá certo? A gente tem os fluxos de cisalhamento que aparecem quando esses esforços aerodinâmicos aparecem na estrutura, tá? Esse cara aqui é o esforço, é a carga externa, e esses fluxos de cisalhamento são a carga interna, tá, da aeronave, ou seja, são os esforços nos quais a estrutura está sentindo ali, tá? Então, esses fluxos de cisalhamento, eles são resistidos por esses elementos verticais, tá joia? Que são as longarinas. Então, parece fazer muito sentido você ter vários elementos estruturais na vertical, aí, ao longo da corda do caixão estrutural, uma vez que você não tem muita altura nesse caixão. Então, faz muito sentido, tá joia? Esses fluxos de cisalhamento, eu mostro no curso de Fundamentos de Análise Estrutural como calcular em detalhe, né? Aqui no canto a gente vê um dos slides em que eu estou mostrando como calcular o fluxo de cisalhamento em uma viga de parede fina, né? No caso, é uma viga de seção Z, tá joia? Mas dá para calcular numa viga também de parede fina, que é o caso de toda a estrutura aeronáutica, né? São vigas de paredes finas, na maior parte dos casos. E aí você teria como calcular o fluxo de cisalhamento em cada uma dessas paredes aqui, e se você fizer a integral desse fluxo, você vai ver que ele tem que ser igual à força aerodinâmica que está sendo aplicada, tá joia? Mas então eu queria chamar a atenção nisso, né? Por que multilongarina? Porque um avião comercial não tem, ou pelo menos um dos motivos pelo qual o avião comercial não tem, e um avião, um caça, tem essas multilongarinas, é uma característica típica de asas de caças de combate, tá joia? Bom, eu falei de asa, então eu queria mostrar aqui como que você prende a asa no resto do avião, né? Porque as estruturas, elas são fabricadas em partes, você não consegue fabricar ela toda de uma vez. Ou mesmo que consiga, ela não faz, muitas vezes, sentido do ponto de vista de ciclo de fabricação, tá joia? Você ficaria com uma posição, montando lá por muito tempo, e às vezes é mais razoável você montar ele separado e juntar depois, tá joia? Então, imagina aqui que a asa já foi fabricada e ela precisa ser unida ao resto da fuselagem. E aí você olha aqui dentro destes círculos, eu estou mostrando onde estão as fixações dessa asa do F-15. Ele está preso aqui, então, em alguns pontos, né, em 7 pontos nesse caso, tá, que resistem à carga vertical e também resistem ao momento fletor. E eu falo o que é o momento fletor, tá, no nosso curso de Fundamentos, tá joia? E esses caras estão resistindo a essas cargas, tá? Aí um detalhe interessante, estes olhais, porque isso aqui são garfos e olhais que se unem, tá? Então uns encaixam um no outro e você passa um pino por eles, e você prende a asa em cada um desses pontos que estão aí no círculo vermelho. Esses caras, eles resistem muito bem a cargas, que eu vou até mostrar aqui, fazer um rabisco, na direção, nesse caso, vertical, tá joia? E na direção de voo. Desculpe aí
a setinha, o desenho que não está muito bom. Mas eles são muito bons para resistir cargas nessas direções, desculpa, não na direção de voo, na direção transversal ao voo, tá? Na direção da envergadura da asa. Ele não é bom em resistir essa carga, tá? Na carga em X aí da aeronave, sendo X a direção de voo do avião, tá bom? Então, esses olhares, eles são bons para resistir cargas nessas direções, tá joia? Mas não nessa, tá joia? E eu não identifiquei em nenhum lugar aqui onde essa carga na direção de voo está sendo resistida, tá? Eu imagino que seja este elemento estrutural aqui, tá joia? Mas eu não consegui encontrar uma imagem que me dá detalhe suficiente para dizer com certeza que ele está sendo resistido por esse elemento, tá joia? As cargas de voo, né, na direção aí vertical, na direção da envergadura da asa, com certeza são resistidos por esses elementos. Na direção de voo, eu não encontrei o elemento. Então, se alguém conseguir encontrar uma imagem por aí, manda para a gente, tá? Que a gente, inclusive, pode publicar lá no Insta do portal, fazendo os comentários. Tá joia? Mostrando aí mais detalhes dessa estrutura, mas eu não consegui mostrar, não consegui encontrar uma imagem boa o suficiente para garantir como as forças na direção de voo aí da asa do F-15 são presas. Tá? Então, conforme eu estava falando, né, aqueles olhais, né, aqueles garfos e olhais, porque eles são combinados, né, os garfos, nesse caso, estão na estrutura da fuselagem, aqui é a estrutura da fuselagem, né, e aqui viria a asa, tá, do F-15. Então, esses caras, ele vem com a estrutura da asa e encaixa um pino nessa região azul, tá? E transmite esforços nessas direções, como eu comentei, né? Na direção vertical, né? E na direção da envergadura da asa aí do F-15. Então, essa força vertical, né? Ela é basicamente a força aerodinâmica que está sustentando a asa do F-15. No entanto, como essa força aerodinâmica, ela não está alinhada com esses olhares, né? Ela está aplicada, distribuída ao longo da asa, né? Mas você pode considerar que tem um centro de aplicação aí ao longo da envergadura, ela gera um momento, então ela gera um momento fletor. Como encontrar esse momento fletor, também tem uma sessão bastante dedicada aí do curso, onde eu mostro como, fazendo algumas simplificações, né? Como se encontrar os esforços numa asa de qualquer aeronave, né? No caso do curso, eu mostrei para uma asa de um 747, tá joia? Então, com esses esforços, com essas estimativas de esforços, você pode encontrar o valor dessas cargas aqui, né? Dessas cargas que estão na vertical e na direção aí da envergadura da asa. E se você fizer as contas com os valores do F-15, com algumas simplificações bem rasteiras que eu fiz aí, tá? Para encontrar o dado, você vai ver que cada pino desses caras aqui está resistindo mais ou menos a 30 toneladas. Tá? Então, você percebe o nível de esforço que um caça de combate que a estrutura de um caça de combate tem que resistir. Tá joia? Bom, eu aí voltei para mostrar a mesma região aí do F-15, mas porque eu quero mostrar um detalhe interessante, aqui está num outro ponto da produção, né, do F-15, e você vê aqui que estão os olhares, tá? Como eu tinha comentado aqui, que resistem àquelas cargas da asa. E eu quero chamar a atenção para este momento aqui, este outro ponto, tá? Que é anterior àquele que eu acabei de passar. E vocês veem esses elementos aqui que estão ao lado da estrutura, que é o ferramental de montagem da fuselagem, tá joia? Tem também aqui do outro lado. Tá? E uma coisa que a gente percebe é que a nossa decisão nossa dos projetistas do F-15, de montar a asa através daqueles pinos, influencia a maneira como eles montam, porque a partir daquele monte de pino, né, que você tem que encaixar e alinhar ao mesmo tempo, né? Então são pelo menos ali naquela imagem, né, 7 pinos que você tem que alinhar. Uma vez que você posiciona um dos pinos ou 2 dos pinos, os outros pinos eles estão naturalmente posicionados, eles já estão fixos, você já conseguiu fixar a asa na posição dela, se você estiver olhando em 2 dimensões, né, num corte aí na direção de voo. Ou se você posicionar um terceiro pino, você consegue então com certeza definir o plano da asa. Então você realmente deixou ela fixa. E uma vez que você deixou ela fixa,
os outros pontos, devido às tolerâncias de fabricação, eles têm que estar na posição exata, né, para você conseguir encaixar o pino naqueles furos, né, alinhar aqueles furos dos olhais. Portanto, você tem que ter a referência de montagem deles muito bem definida. E por isso que o ferramental dessa estrutura, ela tem como base esses pontos. Tá certo? Eles estão usando, então, aqueles furos como base para começar a montar o resto do Lego, que seria aí a fuselagem do F-15. Então, você vê como as decisões de projeto impactam de maneira diversa outras tecnologias, né? Digamos aí, a tecnologia de manufatura, ou a forma como você fabrica a aeronave. Tá joia? Bom, eu falei de como prender aí a asa do F-15, então eu queria mostrar agora como monta, como prende a asa do F-16. Inclusive, isso foi um assunto de um dos posts, né, que foi, inclusive, repostado aí, né, de novo, até como prévia aí para a live, e você vê que você tem aqui, nesse caso, outros pinos, você não tem os garfos, mas você tem pinos de tração. Tá? Nesse caso, 16 pinos de tração aqui, segurando a asa do F-16 com o resto da estrutura, né? A estrutura da fuselagem. Então, esses caras aqui que prendem. Né? E o que é esse pino de tração? Então, aqui você vê um detalhe de um cara desmontando aqueles pinos, né? Aqui a gente está vendo uma ferragem da asa, então esse cara aqui já é a asa do F-16, e ele está aqui do lado, eu coloquei uma representação de como é a montagem, você tem um parafuso, né, que prende, né, que junta essas duas estruturas. Então, por exemplo, esse cara aqui, você poderia dizer que é essa ferragem da asa, né, que eu desenhei, tá certo? E este outro lado aqui é o lado da estrutura da fuselagem, né, que é o que estava na imagem do slide anterior. Tá, então, ele dá um torque nesse cara, ele tá com uma chave aqui, né? Essa chave você vai girando e vai dando um torque, né? Vai girando a cabeça do parafuso e a porca, né? E você vai, quando você dá esse torque, você vai comprimindo, juntando as peças. Né? Você cria uma compressão nas peças e uma tração no parafuso. Tá joia? Bom, eu falei aí de asas que são fixas, né? Comecei falando do F-14 que tem a geometria variável, mas como é que é, então, a estrutura de um caça que tem geometria variável? Bom, no caso do F-14, você tem uma asa que não é multilongarina, no caso dele, tá? É uma asa que tem um caixão estrutural que só tem duas mesmo longarinas, fabricada, no caso do F-14, de titânio. Tá? Titânio normalmente não é a escolha principal ou primária de um engenheiro ou um projetista de estruturas, porque ele tem um custo associado, né, bastante alto. Então, os projetistas tendem a escolher alumínio, quando possível, até pelo custo, tá? Então, mas nesse caso aí, por causa de peso, né, e todos os esforços que tem numa asa de um F-14 que tem uma geometria variável, eles escolheram titânio. Então, ele é uma asa que tem um caixão estrutural aqui com duas longarinas, e ele é preso num caixão estrutural central, tá? Tem uma articulação que eu vou mostrar um pouco mais de detalhe aqui, que também é de titânio, passa por cima do duto de ar que tem aqui, que vai conectar aí a entrada de ar com os motores que estão aqui atrás, né? E aí vai para outra asa e liga a outra asa. Tá joia? Então, deixa eu mostrar com um pouquinho mais de detalhe o que é essa geometria variável, tá joia? Essa geometria variável, ela é, então, uma articulação, tá? E um atuador aqui, né? Então, você vê que a asa do F-14, ela é presa em 2 pontos. Então, como ela é presa na raiz em 2 pontos, eles usaram simplesmente 2 longarinas para fazer o caixão estrutural da asa do F-14. Tá joia? Uma vez que se chegassem múltiplas longarinas aqui, essas múltiplas longarinas não teriam continuidade nas cargas. Então, eles só usaram 2. E então, eles apoiaram toda a asa nessa articulação e nesse atuador. Aqui a gente vê a foto, a imagem deste componente da estrutura do caixão central aqui da asa, que é a estrutura que passa por cima do duto de ar. Tá joia? Então, você vê que tem um garfo, né, aquele olhar mais garfo, a estrutura então é dessa maneira, né? Você passa um pino enorme por aqui, tá joia? E liga a asa com essa região central aqui. E para pôr em perspectiva, eu quis mostrar a instalação da asa e a gente vê o tamanho do olhar
aqui se comparado com uma pessoa normal, né? Você vê o tamanho que tem a estrutura e o tamanho que tem o pino de instalação de uma asa do F-14, tá joia? Então é bastante bruto mesmo, tem que ser resolvido aí na força bruta. O F-14 é um avião bastante pesado, né, bastante capaz, então ele precisa de estruturas também da mesma maneira, tá? Aí, eu falei da geometria variável do F-14, mas ele tem um predecessor que é o F-111, né? E aí você pode perguntar, aí você pode se questionar, por que a gente não vê mais aviões de geometria variável? E um dos motivos foi um acidente que aconteceu com o F-111, onde uma trinca, justamente naquela articulação que eu mostrei para vocês aqui, né, que liga a asa com a estrutura central aqui do avião, né, ela, por algum motivo, ela existiu, ela começou a se propagar devido a cargas cíclicas, tá joia? Até que esse olhar e esse garfo não foram mais capazes de resistir às cargas de voo, falharam e o avião caiu, né? E essa falha aconteceu devido à fadiga, mesmo com o avião tendo sido ensaiado para 4 vidas de fadiga, né? E uma vez que isso aconteceu, lá pelos anos 70, 70 e poucos, a Força Aérea Americana mudou um conceito, uma filosofia de estruturas que é chamada de Safe Life, né? Ou seja, você projeta para ele aguentar a vida inteira da aeronave, né? Com certeza, para uma filosofia de tolerância a dano. Significa que você projeta a sua estrutura para que ela seja capaz de resistir a danos típicos que podem acontecer na manufatura ou na operação da aeronave. Tá joia? Vai ter em breve também um curso dado pelo Carlos Chaves, tá? O nosso especialista de fadiga e tolerância a dano no portal, e ele vai entrar em bastante detalhes sobre isso aqui, tá joia? E aí vocês vão, quem tiver interessado vai ter bastante detalhe, bastante informação, vai saber como calcular fadiga, como calcular propagação de trincas e assim por diante. Tá joia? E aqui, bom, esqueci de mostrar, né? Aqui do lado a gente tem uma imagem da trinca, né? Dessa peça falhada do F-111, tá joia? Bom, chega de falar de asa, né? E de caixões de asa, mas lá no F-111 a gente tinha um caixão que passava por cima da fuselagem, né? Não é o único tipo de estrutura que a gente tem para ligar uma asa na outra. Aqui a gente vê a fuselagem central do F-35, tá joia? E aqui você percebe que a estrutura que a gente tem é uma estrutura que passa pelo meio, né? Faz uma curva, né? Para livrar a posição do motor e das entradas de ar que tem aqui para o motor. Então ele faz esse abaulado aqui, inclusive você percebe que ele tem uma curvatura suave, né? Porque como não tem uma continuidade direta de estrutura, como a gente viu no F-15 e no F-14, tem também no F-15, tem no F-5, esse cara aqui ele tem uma transição, né? De carregamento. Então, as cargas que estão alinhadas aqui na asa, quando elas vêm para cá, elas tendem a mudar de direção. Uma vez que elas tendem a mudar de direção, você tem que manter uma suavidade neste perfil estrutural. Tá, joia? Então, por isso você vê esse contorno abaulado, além das vantagens aerodinâmicas que tem para esse tipo de contorno. Então, uma conjunção aí de fatores. Tá joia? Bom, deixa eu mostrar mais um outro detalhe aqui dessa seção transversal da fuselagem do F-35. Aqui a gente percebe, eles estão carregando, transportando uma seção do F-35 aí, da fuselagem central dele, desmontada para montagem. E aqui o que eu queria chamar a atenção é que a gente tem um componente da estrutura, que parece um lábio descendo aqui, tá? Esse cara a gente não vê em outros aviões, mas é uma característica do F-35 e de outros aviões stealth, que aqui nessa região interna a este lábio, né, ele é fechado aqui, quando todas as carenagens e portas estão montadas, que é onde ele carrega as bombas ou mísseis ou qualquer armamento quando ele vai fazer alguma missão. Né? Como ele é uma aeronave stealth, e os mísseis não são stealth, eles não são invisíveis ao radar, ele carrega dentro do avião. E aí você vê já como que isso influencia no projeto da estrutura, né? Tem esse lábio que não é comum de se ver em aviões que não são stealth ou que não levam o armamento dentro aí da própria fuselagem, dentro do contorno externo do avião, né?
E aí aqui você vê o cara sendo montado no todo, né? Então, como eu comentei, o avião não é fabricado todo ao mesmo tempo, né? Aqui você já vê a fuselagem central, né? Montada junto com a asa, tá? E eles vão fazer a junção com o resto da fuselagem, com a fuselagem dianteira, né? E o resto da fuselagem do F-35. Tá certo? Aqui a imagem está um pouco distante, mas aí aqui você percebe inclusive uma faixa de elementos aqui preta. Isso aqui são tiras de carbono que são usadas tanto para reforço estrutural quanto também para deixar a estrutura com uma assinatura de radar, ou seja, mais invisível ao radar para diminuir a assinatura de radar das estruturas que estão embaixo, tá? Além de reforços estruturais. Tá joia? Bom, aquele caixão, como é que ele é fabricado do quê, né? Aquela estrutura, né, que eu chamei de carry-through, né, que leva um lado ao outro, né? Ela é fabricada, nesse caso aqui é um slide de propaganda da Alcoa. A Alcoa é um fabricante de alumínio e outros tipos de metais, também outros tipos de ligas, e eles fornecem todos esses conjuntos que eles estão apontando aqui, né, aquelas estruturas brancas, né, no desenho e também na estrutura, tá joia? Eles, então, fornecem essas estruturas como grandes peças de alumínio, de ligas de alumínio forjados, tá? Então, aí você já também percebe como que a fabricação e o projeto da estrutura interagem, né? Para fazer aquelas peças grandes, com contornos, né, grandes raios, etc., você teria que ou usinar um material muito grande, se você fosse partir de uma placa usinada, ou você teria que emendar uma série de peças pequenas para formar este contorno. Para isso não acontecer, a forma como aí a Lockheed decidiu, junto à Alcoa, né, a fabricação do Joint Strike Fighter, do F-35, foi criar grandes peças de alumínio forjados, né, e aí esses caras são usados como essa estrutura aí da fuselagem central. Tá? Aqui um detalhe do F-35, né, quais são os elementos de material composto, muita gente se interessa, né? A estrutura da asa e aquela estrutura da fuselagem central, elas são de materiais metálicos, tá? Porém, aqui os revestimentos externos, tanto superior quanto inferior do F-35, eles são de material composto. Além disso, a gente tem aqui as janelas de acesso, eu vou falar um pouco mais sobre janelas de acesso nessa região mais para frente, e outras tiras e alguns outros detalhes do que é fabricado em material composto. Tá joia? Bom, aqui uma outra vista de um F-35 ainda na montagem, né, que você vê o espaço liberado para o motor, né, então o motor encaixa nesta região aqui, tá? E aí uma coisa que eu queria chamar a atenção de vocês é que aqui as empenagens verticais, né, aqueles componentes que vão aqui para cima, ainda não estão montados, né? Eles se encaixariam vão se encaixar nestes olhares aqui, que estão à espera daqueles pinos e garfos, né, que vão vir do componente estrutural dessa empenagem vertical. Então você vê que aí começam a aparecer elementos estruturais comuns a diversas estruturas, tá certo? E esses elementos estruturais comuns, existem métodos e processos de cálculo específicos para eles, tá? No futuro a gente, do portal, vai cobrir como calcular, tá? Ainda não está nos fundamentos de análise, mas dentro do roadmap de estruturas, a gente tem aí um curso dedicado para análise desse tipo de estrutura. Dá um exemplo de olhar, né, que parece muito com a fixação da asa do F-15, e aí aqui eu quero mostrar como o F-16 foi consistente na escolha de junções, né, dos seus elementos estruturais. Você vê uma ferragem aqui e os elementos, né, e aqui a empenagem vertical, ela junta os seus elementos estruturais também com pinos em tração, né, aquelas ligações que a gente viu na própria asa do F-16. Então o F-16, ele tem também aí essa consistência na junção de elementos estruturais. Bom, falando em tampas de acesso, né? Você percebe então que a gente tem aquela asa que fica montada aqui, que é toda bonitinha, com uma estrutura bem comportada, sem muitos recortes, e aí quando a gente chega naquela estrutura que faz a passagem da carga de um lado para o outro,
a gente tem uma série de furos, né? Por que isso, né? Bom, esse monte de furos, eles estão aqui porque tem uma série de sistemas que estão instalados aí e eles precisam ser acessados para dar manutenção, para fazer inspeção também, tá joia? E como essa estrutura, ela é uma estrutura que ela é curva, né? Então você percebe que ela tem aqui um raio de curvatura. Essas estruturas, quando elas são sujeitas a esforços de compressão e tração, tá? Elas não são boas, na verdade, vou refrasear até a minha explicação, tá? Essas estruturas finas, tá? Que são os revestimentos, não aquelas cavernas grandes que a gente viu, mas os revestimentos finos, eles não são bons elementos para se levar esses componentes de tração e compressão, porque eles fletem, né? Eles tendem a fletir para fora do plano quando você comprime. Então imagine aqui uma concha que está sendo comprimida, né? Quando você comprime esse cara, na hora que você for fazer aí o elemento deformado, você vai ver que ele sai do plano. Então, ele tem uma rigidez baixa, uma resistência baixa a cargas desse tipo. Então, uma vez que ele já tem resistência baixa para esse tipo de carregamento, bom, você deixa toda a carga para esses elementos estruturais maiores, né, as cavernas que a gente viu anteriormente, e aí você transforma o revestimento efetivamente em janelas de acesso, já que eles não vão contribuir muito para o carregamento dos esforços externos aí, tá joia? Bom, um outro ponto interessante que eu quis trazer aqui, né? Você vê que nesses círculos aqui, na verdade, nessas elipses vermelhas que eu desenhei, vocês talvez estejam vendo um ressalto aqui na estrutura que é daqueles elementos que carregam a carga de um lado para o outro, né? Aqui parece inclusive um osso, né? Essas estruturas são reforços externos que os projetistas ou os engenheiros precisaram colocar por algum motivo ao longo da vida da aeronave, seja porque eles descobriram uma trinca aí já em avançado na frota ou no ensaio de fadiga, e aí eles colocam esses elementos estruturais como reforços, tá joia? Quis chamar a atenção aqui para mostrar que recortar a estrutura é um problema e pode causar aí algumas dificuldades para quem está dimensionando a estrutura de um avião, tá joia? Bom, falei bastante das estruturas de asa de fuselagem, eu queria mostrar um pouco, bem rápido, as estruturas as estruturas que suportam o motor, e aqui a gente vê o F-16 sem o motor instalado, tá? E a gente percebe que tem dois grandes pinos aqui, esses pinos resistem às cargas de tração do motor, também algumas acelerações verticais aí que podem acontecer com uma aeronave, e tem também um trilho aqui que é usado também como um dos apoios para o motor, mas eles também servem como instalação para o motor do F-16. Eu vou mostrar por quê. Se vocês perceberem, né, somente uma parte daquele trecho, daquela estrutura que eu acabei de mostrar é removida para a remoção e instalação do motor. Uma outra parte permanece fixa, tá joia? Então significa que você tem que entrar com o motor, né, caminhando nesta direção aqui. Então, para auxiliar essa instalação e remoção, tem um trilho aqui em cima e o motor tem um carrinho, um skate pequenininho aqui na frente que ajuda na instalação desse motor. Se você olhar aqui o motor na lateral, você vê onde a gente tem aquela instalação daqueles pinos enormes que eu mostrei para vocês anteriormente. Aqueles pinos pretos, eles se encaixam aqui no motor do F-16. Tá joia? Já o caso do F-14, como ele tem a estrutura da asa passante, né, a gente lembra daquele caixão central que passa por cima aqui, né, desse componente, ele pode remover toda essa região aqui de baixo para dar o acesso necessário para instalação e remoção. Então, olha aí que bacana, né? Uma decisão de como a gente projeta a estrutura e como a gente combina com as melhores soluções aí para remoção e instalação do motor, ou seja, para práticas de manutenção. Joia? Então, esses requisitos aí, né, interdisciplinares são bastante interessantes no projeto de uma aeronave e de um caça também, obviamente. Tá? Bom, por fim, eu vou lá para o final da aeronave, eu quero mostrar aquela articulaçãozinha, né, num F-15,
todo esse componente, a gente não, se mexe, né, para manobrar a aeronave, a gente não tem um profundor, por assim dizer, né? A empenagem horizontal, ela é o próprio profundor, tá? Então, ela tem um mancal aqui onde ela atua, e eu quero mostrar esse cara um pouquinho mais de detalhe. Ele tem esse mancal aqui na estrutura fixa, eu vou mostrar uma imagem logo mais para vocês, tá? E aí aqui você tem uma estrutura que suporta um eixo que vai instalado nesse mancal, tá certo? E como esse cara é bastante fino, a decisão aí, no caso, se não me engano, da Douglas, que projetou o F-15, foi fazer uma estrutura com um material de sanduíche, né, um honeycomb, que é um material que apoia faces aqui de fibra de boro, inclusive, né, uma escolha bastante curiosa aí para a estrutura, tá? Então, eles fizeram uma construção sanduíche, que é comum a gente ver em superfície de comando de aviões comerciais, mas eles usaram para toda essa superfície de comando aqui. E aí, aqui na transmissão de cargas concentradas, né, para a estrutura primária, eles usaram essas ferragens, tá, em metal, que vão estar ligadas num mancal. E aí, para essa estrutura não ficar boba, né, não ficar livre neste movimento, eles têm aqui, obviamente, um atuador, né, nesse caso hidráulico, que suporta, que na verdade atua e suporta um braço que está ligado a esse eixo aqui do estabilizador, desse profundor estabilizador, tá certo? Então, aqui a gente tem uma imagem daquele eixo enorme que a gente estava mostrando, tá certo? Então, você vê, inclusive, aqui os dois mancais em que o eixo passa, né? O eixo está desmontado, né? Aqui, obviamente, ele está em manutenção, então você tem um eixo que passa por essa região e instala neste camarada aqui, tá certo? Só para mostrar um pouquinho como que as cargas externas são resistidas como esforços internos na nossa estrutura, né? Se você imaginar que você tem uma força aerodinâmica para cima naquela condição, e esses retângulos azuis aqui são os mancais, então você tem forcinhas para frente, né, para cima, desculpa, sendo resistindo a essa força aerodinâmica aqui total, só que como essa força ela está aplicada a uma determinada distância deste mancal, né, ele tem um momento. Esse momento ele é reagido também como forças nessa direção, né, ou pode ser reagido também como forças nessa direção, e aí quando você soma tudo, né, soma esses dois efeitos, pelo princípio da superposição, que é um princípio também que eu explico lá no curso de Fundamentos de Análise, você encontra uma força grande para cima, né, resistindo aqui, o mancal resistindo uma força grande para cima e o outro mancal resistindo uma força menor para baixo aqui, como equilíbrio das cargas externas. Tá joia? Eu achei curioso aí mostrar para vocês como que seria o equilíbrio dessas cargas. E aí, por fim, eu queria finalizar só com uma imagem do F-35, a gente já viu, né, bastante sobre ele, a gente já viu sobre asas, a gente vê aqui as multilongarinas, né, da asa do F-35, acompanhando aí a tendência do F-5 e de outros aviões, do F-15. Mas eu quero deixar uma pergunta aqui, e não tem certo ou errado, tá? A pergunta que fica para vocês é o que vocês estão vendo de diferente nessa imagem que a gente não estava vendo nas outras? Eu mostrei aí umas imagens da fabricação do F-35, né? Aqui é a mesma coisa. O que tem de diferente dessa imagem com relação àquela? Fica aí a pergunta para vocês, tá? Não tem certo e errado, fica a reflexão, tá joia? Se vocês quiserem mandar essa reflexão também para a gente debater aqui também, fiquem à vontade. E aí, por fim, meu muito obrigado. Eu queria agradecer aí a paciência de todos e a audiência de todos. Eu espero que o conteúdo tenha sido relevante aí para todo mundo.